Olá, esta videoaula é sobre a família Anonaceae. Esta família é uma angiosperma basal do grupo das Magnoliides da ordem Magnoliares. As Anonáceas, elas têm distribuição predominantemente tropical, com cerca de 130 gêneros e 2.200 espécies. No Brasil, nós temos 30 gêneros e 388 espécies, sendo a maioria espécies amazônica e, em segundo lugar, espécies do bioma Mata Atlântica. Temos várias espécies frutíferas conhecidas, como fruta do conde, graviola, pindaíba, artemóia, os araticuns de modo geral, que são espécies comestíveis da família, sendo aqui, então, duas mais conhecidas como a fruta do conde e a graviola. Essa é uma família praticamente arbórea, com raramente alguns arbustos ou lianas, com folhas simples, ou seja, de cada gema sai uma única divisão, uma folha simples, alterna e alternadística, ou seja, todas as folhas elas ficam dispostas no mesmo plano, então alternadística ou em zigue-zague, algo que é bem característico nesta família. Pois o padrão folha alterna ele é bastante comum, mas a grande maioria é alterna espiralada, ficando em mais de um plano. Quando elas ficam todas voltadas para o mesmo plano, elas são denominadas alternas dísticas. Esta família geralmente possui flores bem vistosas, com sépalas, pétalas carnosas, geralmente com os dois sexos na mesma flor, simetria radial, com os dois verticilos, com sépalas e pétalas, ou seja, diclamídia, porém com verticilos, sépalas e pétalas morfologicamente semelhantes, por isso diclamídias do tipo homoclamídia. A família Anonaceae é uma família basal, apesar de ser arbórea, geralmente ter folhas com pecíolo e inervação toda reticulada, ou seja, com características de eudicotiledôneas, ela possui flores trímeras, que é uma característica geralmente de monocotiledônea. Então, algumas famílias basais podem compartilhar características tanto das eudicotiledôneas como das monocotiledôneas. Então, no caso, uma flor trímera, com 3, geralmente a 4 partes, mas geralmente trímera. E os estames numerosos. Então, aqui nós temos uma flor de Annona cacans. Nós possamos ver algumas partes da sépola e algumas partes das pétalas, como foi cortado para mostrar o interior. A gente consegue observar aqui no caso uma flor com partes, né, com sépalas e pétalas bastante carnosas, que é muito comum na família. Geralmente são flores polinizadas por besouros, que muitas vezes comem as sépalas e as pétalas, mas também participam da polinização, transportando o grão de pólen de uma flor para o estigma de outra flor. Aqui nós não conseguimos ver os estames, mas nós conseguimos ver os muitos ovários, porque uma outra característica bastante comum nesta família é ter um ovário dialicarpelar, ou seja, as folhas que se fecharam para incluir os óvulos dentro, os chamados carpelos, eles não se fundem num ovário único, e aí você vai ter uma florezinha com vários ovários, e também muito comum nessa família é não ter um estilete, o estigma ou a área estigmática já está aderido às diferentes folhas carpelares, aos diferentes ovários do tipo dialicarpelar. Aqui nós temos a foto de um estame, e um estame que não tem aquele formato padrão mais comum de filete e antera, né? É um formato mais laminar, com abertura longitudinal aqui na lateral, e essas granulações aqui que são os grãos de pólen. Então, tanto o ovário, né, o gineceu, quanto os estames do androceu, eles são estruturas e muitas vezes que não possuem aquela característica ou aquela morfologia básica da grande maioria das flores, né? Com estigma, estilete, ovário no gineceu e um estame com filete e antera. Então, aqui nós podemos ver um estame com num formato mais laminar, né? Sem a divisão do filete e da antera de maneira nítida.
Então, outra característica, como eu acabei mencionando anteriormente, é ter vários ovários livres numa mesma flor, e isso vai gerar um fruto composto em que as partes podem se fundirem entre si, ou seja, as várias folhas, os vários ovários se fundirem entre si, formando um fruto sincárpico. Então, sim, ele é um prefixo que significa a mesma coisa que gamo, que é fundido entre si. No caso aqui da Annona sylvatica, né, uma espécie bem comum aqui na região sudoeste do estado do Paraná. E nesse outro caso, também um fruto composto, né, 2 frutos compostos, mas esse fruto composto, os vários frutos formados, eles não se fundem. Então, um fruto do tipo apocárpico. No mesmo caso aqui, nessas 2 espécies, é o mesmo caso de um fruto do tipo baga, mas podem também ter outros tipos de forma mais esporádicas. Então, essa aqui é a família Annonaceae, uma família aí com espécies arbóreas importantes, principalmente na Amazônia, mas também aqui na Floresta Atlântica, como espécies bem conhecidas na região, como Araticum, Araticum cagão e assim por diante. Por hoje é só.